entrando. Boa noite a todos vocês. A Graça já chegou. Tem que arrumar um jeito de ficar em pé aqui. Tem que adaptar uma estante. É uma lembraçãozinha aqui. Boa noite, Graça, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Como é que tá a vida aí em Havana do Sul? A Havana do Sul agora começou a esfriar, né? Já não tá tão tropical. Tá no clima típico, então. Tá começando a ficar mais típico. Mas, com a história toda do coronavírus, pra nós é ruim, né? Vai começar a encher de outros vírus por aí. Mas, enfim, né? Quiserem Paciência. empurrar a curva pro inverno. Vamos enfrentar uns 3 meses aí, né? Mais alguns. Espero só que a história de aquecimento global seja verdade, que daí ia ser uma boa. Pois é, né? Cadê Dom Bertrão uma hora dessa? Muito bem. Estou esperando o pessoal entrando. Aqui nós já vamos começar também. Já está no nosso horário também. Como vocês viram, então, no anúncio dessa nossa live, hoje vai ser mais algo mais dinâmico, né? Porque se nós formos fazer uma conferência sobre isso, vai levar dias, até anos para se tratar, né? Desde Galileu eles discutem isso e até hoje não se chegou a conclusão nenhuma. Então, Não acredita na ciência, né? Bem o contrário do que a ciência. justo, né? Então, vamos tentar aqui tratar de alguns pontos mais ou menos para a gente conseguir elucidar algumas questões, né? Pois bem, Graça, as suas considerações iniciais e, por gentileza, você pode tomar a oração também para nós iniciarmos. Então vamos começar com a oração, tá? Para que Nossa Senhora nos proteja e para que nossas atividades sempre deem mais glória ao seu Filho, Jesus Cristo, que nos abençoe, para que tudo que nós fizermos, nossas informações, sejam todas para a sua maior glória e para a nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. Afonso Maria de Ligório, Rogai por nós. Muito bem. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, para quem não conhece rapidamente, então, a Grácia, ela é médica anestesiologista, né? Mestre em... eu tenho que pegar aqui porque eu tenho que fazer cola, né? Porque medicina arruma os nomes, então ela é mestre em epidemiologia, falei correto? Ela é mestre em epidemiologia e também é membro do Centro São Miguel, ali em Porto Alegre, né? Um centro amigo nosso, filiado à Liga Cristo Rei. Como é que é a vida de um médico anestesiologista, mestre em epidemiologia, numa crise dessa de um vírus que virou uma arma política? Olha, tá bem complicado. Assim, quanto às cirurgias no hospital, tá bem complicado, porque eles suspenderam quase tudo que fosse de não oncológico e não de vida, né? Então, acabou que o movimento no bloco também diminuiu bastante. Eles fizeram isso mais esperando que para liberar profissional, liberar leito, tudo para poder lidar com os tais pacientes Covid, que até hoje não apareceram na nossa porta, né? Ainda não? Mas nós estamos esperando. Então, assim, o meu problema geralmente tem sido porque a anestesia é uma especialidade muito prática, né? A gente faz a medicação, a gente mesmo calcula a dose, faz a medicação. Não é que nem outras especialidades em que o prescreve, né? Ou receita a medicação. A gente mesmo dilui, a gente
mesmo que aspira do frasquinho, calcula, faz na veia, vê o resultado, tá bem, não tá. Então é uma coisa muito prática, muito ali na hora. E epidemiologia é uma coisa que o pessoal não gosta muito, né? É uma área exata da medicina, então tem pouca gente que vai com a cara. Eu queria fazer engenharia, eu não queria fazer medicina, engenharia. Acabei fazendo mestrado em epidemia também, alguma coisa de cálculo, assim, então... Encontrou meio termo aí, né? Tu entende um pouco como funcionam as doenças, né? Um pouco, tu é médico, tu entende bastante, né? Tu entende Não vai ser um governador de São Paulo, por exemplo. Bom, enfim, tu entende como funcionam as doenças, então tu tem mais ou menos uma ideia de que modelos matemáticos se encaixam melhor numa coisa ou outra, com uma coisa que importa, porque doença não é uma coisa exata, né? Até quando eu entrei na faculdade foi difícil entrar na minha cabeça isso, né? Porque aquela coisa de mentalidade de engenheiro. Então, depois que tu começa a lidar com a coisa, o paciente não lê o livro, né? Ele não vai chegar para ti ali como tivesse, e a população também não, né? Se aproxima mais de uma coisa uniforme, porque você está tratando com muita gente, mas não é a mesma coisa. Então, modelos matemáticos para como se comporta uma doença na população, ele segue outras ideias que às vezes as pessoas não têm. Né? Então, tem certos biólogos aí falando algumas coisas meio catastróficas, né? Como se funcionasse que nem numa colôniazinha de bactéria, mas não é assim que funciona na população. É diferente, É né? uma coisa um pouquinho diferente. Mas um mestre, ou melhor, um especialista em epidemiologia, hoje, né, nesses tempos, não tem sido uma pessoa muito benquista, né? Não, Para quem não. na verdade, tem pouca gente que procurou epidemiologista para tratar dessa doença. Né? Porque se tivessem procurado, a primeira coisa que a gente teria de ter tem que ser feito um plano. E esse plano é um plano completamente dinâmico. Tá? Não é simplesmente fechar as coisas e seja o que Deus quiser, né? Você tem que tratar de muitas variáveis. E aí, de novo, que nem eu estou dizendo, quando você está tratando de saúde e quando você é epidemiologista, você pensa muito com essa questão de saúde pública, né? Você não vai tratar só dessa doença. Fora essa doença, tem todas as outras que continuam existindo, esses pacientes continuam vindo, continuam sofrendo dessas doenças. Então, você tem que tratar disso de uma forma científica, como dizem sempre, né? Ai, que eu adoro a ciência, mas menos eu tenho visto, né? Porque você tem que pegar e ver que se você aperta demais de um lado, você acaba liberando mais Afrouxando do outro, sim. se você bota as pessoas todas dentro das casas, pessoas que teriam infarto, elas vão continuar tendo, só que elas vão ter tanto medo de ir no hospital, que em vez de chegar no hospital numa hora em que eu posso salvar o miocárdio dessa pessoa e ela vai provavelmente ter muito menos insuficiência cardíaca depois e não vai deixar tanta sequela, essa pessoa vai tentar ficar em casa para não pegar o vírus, para não ir no hospital, e quando não der mais, ela vai chegar lá com uma insuficiência cardíaca maior, de repente ela poderia viver muito mais tempo se não vai, entendeu? Então tem todas as coisas, os pacientes com câncer, por exemplo, né? Os pacientes com câncer que poderiam estar fazendo a sua cirurgia agora, tudo bem que oncologia a gente continua fazendo as cirurgias, mas tem gente que vai descobrir câncer agora, durante esse período, né? Porque ia fazer mais sofrido ainda, né? Ia fazer um exame do nada, daí nesse exame ia acusar, ia pegar cedo num sistema de saúde, tudo, mas suspenso. Essa pessoa não vai descobrir, essa pessoa vai chegar lá com um tumor que talvez pode não ser mais operável, ou um tumor muito grande, ou um tumor que cause mais dano, e aí vai ficar com outras comorbidades, que a gente chama, né? Outros problemas. O que menos eu estou vendo, na verdade, durante toda essa coisa aí, está sendo ciência. Pouca coisa que está se fazendo científica. E a gente vai ter que agora entrar no que é ser uma coisa científica. É muita especulação, né? Muita especulação. Para quem não sabe, ontem a Grácia fez uma live com o pessoal do Centro Dom Bosco e outros. Foi ontem, né? Foi. E outros dois médicos.
tratando justamente sobre isso. São 2 horas de live onde eles só falam do atual cenário, então. Foi quase 2 horas e 40 de live. É, Vai fazer uma coisa bem boa para vocês, não fiquem desesperados, eles vão partir em pequenos vídeos de 3, 4 minutos, pontos principais, para poder ficar mais fácil de acessar, porque a gente falou sobre muita coisa. e Realmente, a Graça apresentou vários gráficos lá, ficou uma coisa mais matemática mesmo. Então, mas ficou algo bem explicado, bem tratado sobre essa questão onde a gente vai começar a entender o, a situação como ela está sendo realmente, né? Mas voltando aqui para nós, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Ciência e fé, ambas elas contribuem, trabalham para maior. Acho que travou. bom, eu vou responder do meu ponto de vista. Então, assim, o que acontece? Vocês estão falando com alguém que voltou para a igreja por questão de razão, né? Então, a gente não pode querer achar isso uma coisa positivista, materialista dos últimos 2 séculos. Porque até então, isso não era um pensamento que existia. Porque uma coisa não tirava, não queria... Não excluía. Não excluía a outra, né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, se elas quiserem entender coisas, elas têm que fazer um exercício mental histórico, tá? Como as coisas funcionavam e como elas passaram a funcionar depois. Então, a gente sempre teve a busca do homem pela verdade, né? E a ciência teria que ser isso, a busca do homem pela verdade, né? Ela costuma, como o pessoal diz, ciência é um negócio porque uma coisa que é verdade hoje não é verdade amanhã, e aquela coisa vai, vem, né? Coitado do ovo, né? Que o diga, né? Eu não como ovo com colesterol, agora como bastante ovo. Então, esse que é o negócio. Então, assim, o que acontece? Se você faz ciência, o que você está buscando é a verdade. Ponto. Isso deveria fazer com que todos os cientistas não fossem relativistas, né? Para você ver como as pessoas pouco pensam no que é ciência, de uma forma da filosofia da ciência, aquela coisa que a gente sabe, é que você consegue encontrar cientistas relativistas. Entendeu? Decepcionante, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu perguntei para um assim, mas se a verdade é relativa, por que tu faz ciência? Tu não está querendo chegar na verdade da coisa, na raiz do problema? Isso aqui é a resposta? Se você acha que é relativa, qualquer resposta te serve, né? Então, tu não precisa ficar pesquisando nada, entendeu? Então, assim, essa contradição de termos é que faz com que, hoje em dia, a ciência seja entendido como uma coisa que contradiz a fé, sendo que, hoje em dia, você precisa de muito mais fé para acreditar na ciência do que qualquer outra coisa. Por quê? Poucas pessoas, porque as coisas estão tão especializadas que poucas pessoas hoje em dia conseguem te explicar um artigo científico, tá? Uma pesquisa qualquer em qualquer área. Então, assim, mesmo entre colegas médicos, tem gente que não gosta de ler artigo, né? E assim, tem lá Deveria, artigo, né? você vai ler o artigo. Você vai ler o artigo, você vai ver como foi que o que o colega pensou, né? Como é que ele montou a pesquisa para achar a resposta para aquela pergunta que ele estava fazendo. Se o jeito que ele montou aquilo foi realmente um jeito que ia lhe dar a resposta ou não. Né? Se as coisas que ele achou realmente tinham a ver com aquilo que ele estava pesquisando ou não. Então, essas coisas todas você analisa antes de você chegar a ver qual é o resultado da... Porque pode ser que ele tenha achado alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que ele estava pesquisando. Né? Pode ser que esse achado dele, na verdade, não tenha a ver com o que ele está pesquisando, mas com outra coisa que fica no meio do caminho. Né? Então, por aí vai. Tem muitos fatores. E aí você precisa fazer esse exercício. Né? O que acontece ultimamente é que as pessoas não fazem esse exercício.
quem faz isso são editores de revistas científicas, né? E aí você tem fé. Aí você tem que confiar que o cara que está sendo editor da revista está publicando aquele artigo porque realmente ele é um cara cientista que preza pela verdade, né? Ou qual é o interesse que ele tem por trás de publicar aquilo. E o cara que fez a pesquisa também, qual é o interesse que ele tem de fazer aquela pesquisa. Se você não sabe ler o artigo e dizer, não, aqui tem uma falha, aqui não está certo, aqui não sei o que lá, e por aí vai, tu tá tendo que só simplesmente ter fé no que o cara está dizendo ser uma coisa certa, né? Então, hoje em dia, na verdade, a maior parte das pessoas tem mais fé na ciência do que qualquer outra coisa. Não é uma questão da ciência estar certa ou errada. É tipo, não, eu acredito nela porque eu acho, né? Eu tenho a fé de que isso aqui é o que é o certo, né? Então, assim, tá uma bagunça. Né? Até um amigo meu mandou um artigo de um cientista que contou a experiência dele, que ele pegou coronavírus. E aí algum médico, o médico que estava atendendo, perguntou para ele se ele queria tomar hidroxicloroquina, cloroquina e coisa e tal. E aí ele desfez assim, imagina, eu gosto, tipo assim, eu sou a favor da ciência, eu sou um cara que respeita a ciência, entendeu? Como se fosse um horror você usar uma droga, que é uma droga que já provou ter resultados positivos em algumas circunstâncias, e que o problema dela maior é efeito colateral, que você sabe qual é o efeito colateral. Tá entendendo? Então, não é nada anticientífico. Antes, pelo contrário, é um teste de hipótese. Tá entendendo? Então, assim, o que pode acontecer é que eu não quero testar a droga em mim. Mas não é questão de, tipo assim, eu não sei como ela funciona, ou ela não funciona para nada, ou não tem como saber. Agora, assim, a gente não fica esperando tipo, tem muitas coisas hoje em dia, veja bem, tem muita coisa hoje em dia que a gente usa de forma tranquilíssima com várias pessoas, que a melhor evidência que nós temos são artigos muito ruins. Tá? Então a gente trabalha com a melhor evidência. A gente não trabalha sempre com um artigo super ultra mágico, com milhões de pessoas, etc. Né? Inclusive, se vocês forem ler artigos sobre reanimação, tá? Manobras de reanimação cardiovascular, vocês vão achar lá muitas e muitas coisas que a gente faz e que não é comprovado assim, por um super ultra artigo com ensaio clínico randomizado duplo cego, porque não dá, entendeu? Porque não tem, porque tu não vai botar e vai fazer as pessoas, você vai provocar uma parada cardíaca para ver se funciona, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que ver o que é possível e o que não é, e trabalhar com a melhor evidência. Né? E vocês são as melhores evidências. Por exemplo, já que nós estamos falando da epidemia, né? É a epidemia do influenza em 2009. Na epidemia do influenza em 2009, os testes com o oseltamivir, que é o Tamiflu, eram simplesmente que nem os mesmos testes que eram feitos com a cloroquina. Modelo animal, in vitro. Todo mundo tomou. Aí fizeram meta-análises depois, com várias outras pessoas e coisa e tal, e viram que ele melhorava 8 horas a menos de sintoma das pessoas. Essa era a grande coisa. Entendeu? Então, assim, o que é isso? É matar as pessoas? Não, isso não é. Se você sabe, ainda mais se a gente conhece a hidroxicloroquina e a cloroquina há muito mais tempo, 50 anos, do que, por exemplo, a gente conhecia o Tamiflu. O Tamiflu a gente nem conhecia direito, porque tinha sido usado em pouca Surgiu, né? Apareceu. Entendeu? Então é a mesma coisa. E aí esse mesmo cara que diz que não usou a cloroquina, porque não, ele era a favor da ciência, diz que a única droga que tem mais probabilidade de dar certo é o Remdesivir, que é um negócio que também apareceu ontem, que ninguém sabe efeito adverso ainda, que nada, entendeu? Porque ele tem uma ação específica no vírus. Aí eu fiquei pensando, o cara é infecto, ele trabalha com infectologia, tá? E aí, eu disse assim, bom, então ele vai ter que me explicar como é que essas novas drogas de malária agem na malária, porque tá bem grandão lá na especificação, quando você entra no FDA, e principalmente no CDC, no Centro de Controle de Doenças americano,
ele tem uma cartilha explicando se você quiser usar medicação profilática para malária, então usa um outro tipo um outro derivado da cloroquina, mais moderno e coisa e tal para isso, tá? E tá bem grande lá. Ainda não se sabe direito como é que age na doença. Mas usa, né? Mas de profilaxia, ou seja, a pessoa sequer está doente, né? Ela está usando para não pegar. Então, assim, é uma baboseira sem tamanho, tá? Esse negócio... Desconfie dessa pessoa que diz assim, mas eu respeito a ciência. Tipo, É interessante esse caminho que você entrou, porque essa contradição, ela é uma contradição não só num termo específico, mas no âmbito geral, né? Porque a medicina hoje evoluiu, assim, de forma absurda, né? Santa Idelgarda, lá no ano 1000, já tinha uma medicina evoluída, hoje em dia nem se compara, né? Mapeamento genético, e seja lá o que for, que hoje é possível fazer. E o que se usa é o argumento justamente da evolução da medicina como uma negação da fé, quando, na verdade, os que usam esse argumento negam a própria medicina, né? Como ciência, e usam a ciência própria, né? não, e aí tá. É por isso que eu tava falando, comecei falando sobre o exercício histórico por causa disso. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas existia um avanço na medicina dos persas, né? Dos árabes e coisa e tal. Sim, até entrar o islamismo. Entrou o islamismo, acabou a medicina persa, tá? Então, não vem querendo dizer que... Agora, o que aconteceu para nós foi exatamente o contrário, tá? Então, assim, quando a gente tem que lembrar sempre que, vamos pegar, falando do cristianismo, religião católica, né? Que é de Cristo. Se vocês forem ver a evolução da coisa, primeiro que até o ano 300 e pouco, o cristão era perseguido. Então, tu não pode falar sobre isso porque não tem porquê, né? Aí era ainda a questão dos pagãos. Depois da época que a religião começa a ser permitida no Império Romano, é que as coisas vão evoluindo. Mas aí vocês têm que ver. Primeiro, Roma cai, né? E aí a Europa é inundada de povos bárbaros, né? Povos bárbaros, tu imagina, se eles já eram bárbaros para os romanos, imagine de um ponto de vista cristão, né? Você tem toda a ciência e todo o conhecimento da época reduzido a mosteiro, que é onde ele ficou guardado, né? E ali tu tem uma evolução vagarosa da coisa. Por quê? A principal coisa era o culto, né? Que nós sabemos que é a principal coisa. Enfim, lógico. Né? Mas aí você tinha uma evolução da agricultura, uma evolução de coisas práticas, né? Porque a grande coisa nessa época, e até o começo da Baixa Idade Média ali, você tem guerra, invasão de bárbaro o tempo inteiro, né? Tu tem os árabes fazendo a conquista deles ali depois dos anos 700, 800, né? Tu tem pragas, um monte de doença, entendeu? As mais variadas. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que sempre lembrar é que essas coisas todas sempre derivaram de dentro da igreja. Uma coisa importante. Hospital, a gente só tem hospital por causa disso. Quem sempre cuidou dos enfermos? Caiu o mundo cheio de praga, quem ia cuidar dos enfermos? Idosos. Sim, interessante, só fazendo uma... Até a última epidemia religiosa não tinha vírus, né? Agora ficaram, mas até a última, eles levavam os doentes para dentro da igreja. Sim, interessante, só fazendo um comentário no que você dizia, São Pacômio, né, o grande legislador da vida monástica, ele construiu um hospital no mosteiro, porque ele dizia que os monges tinham que fazer todas as obras de misericórdia. Onde é que está São Pacômio? Lá no início da era patrística, né? E ainda nesse último comentário, a gente tem o exemplo da peste negra, né? A igreja tanto sofreu depois da peste negra, por quê? Porque os bons sacerdotes todos iam até os fiéis e auxiliavam e levavam o viático e davam uma extrema-unção, enquanto os maus sacerdotes viviam no século XXI, né? Como... Não, mas enfim,
Aí o que que a gente vê? Nós temos toda essa evolução científica de dentro dos mosteiros para fora. E aí você vê toda a parte da educação também, né? As universidades, aí já está careca de repetir isso, mas a universidade é coisa da igreja, entendeu? Não é à toa que chama as pessoas de catedráticos, é por causa das catedrais mesmo. Sim, Então, sim. não é à toa que aquela tua roupa, aquela tua beca lá, toda parece um negócio de monge. Eclesiástico, né? É uma veste, entendeu? Então, assim, as coisas todas são derivadas, mas o problema é que essas informações, essa história toda foi apagada do negócio. Exatamente por quem tinha interesse em contrapor a ciência e a religião ou a fé, né? Que é uma coisa que nem a gente falou no início, não faz sentido nenhum, porque uma deriva da outra, né? E aí, no sentido mais filosófico da coisa, a ciência é você usar de meios materiais, né, para descobrir uma verdade, tá? E todas as pessoas que vieram antes viam na ciência e viam nas suas descobertas um vislumbre da criação. Porque se afinal de contas uma coisa foi criada e foi projetada, ela tem uma lei, ela tem alguma coisa ali nela que faz sentido. E quando um ser humano conseguia chegar a isso, né, era um vislumbre de Deus, era um vislumbre da criação. Então era uma coisa tipo assim, é uma coisa religiosa até, né? Uma coisa de você dar graças, né, ao Criador por coisas que a gente consegue, então, que ele nos deu a capacidade de entender, né? E isso eu sempre falo, porque toda vez que quando eu era mais nova, toda vez que eu me ligava em alguma coisa, que finalmente eu entendi alguma coisa, era uma sensação maravilhosa, aquela coisa, nossa, A sabe? descoberta, né? Olha, então é assim que assim, isso que funciona assim. Então, por quê? Faz muito mais sentido. Agora, se tudo é o acaso e é o acaso que gera todas as coisas, não faz sentido nenhum tu procurar qual é o eixo da coisa, né? Qual é a razão daquilo. Não faz sentido, se é o acaso, entendeu? Então, as pessoas parecem que não pararam para pensar que aquilo que está sendo dito como ciência, na verdade, é um teste de hipótese que pressupõe e precisa pressupor que exista alguma coisa com leis bem específicas, né? Porque senão tu não está procurando a lei, tu vai vai fazer um achado espúrio, né? Que pode tanto ser assim como daqui a pouco pode não ser, né? Então, acreditar nisso com uma fé cega, acreditar na ciência com uma fé cega é uma coisa 1000 vezes pior do que você realmente ter uma fé É normal, loucura, quase, beira a loucura, né? não faz sentido. E acaba que nessa relativização, áreas da ciência como a anestesiologia mesmo caem, né? Porque é tudo uma matemática, quase que ali você sabe a reação de determinada forma, né? Se você aplica isso, determinado órgão reage de tal forma, se você aplica isso, a pessoa morre em determinada dosagem, né? Então, aí aqui eu me lembro de um caso de. Não me lembro agora quando que eu fiquei sabendo dessa história, mas é de um médico que ele era cristão, dizia-se ser cristão, né? E de na primeira aula de anatomia, quando ele abriu o cadáver e que ele viu todo o organismo ali, tudo interligado, ele parou de acreditar em Deus, porque ele viu, se tudo aqui está interligado, e se eu faço determinado movimento, aciona determinado músculo, tudo se resume ao próprio ser humano, né? Então, essa relativização que está de forma geral na sociedade e até dentro da medicina, né, é uma coisa espúria e Sim. idiota no termo mais livre. Assim, porque, assim, do ponto de vista médico, o médico é uma figura já muito antiga, né? Não é uma profissão que tanto é que uma das 3 profissões que a gente é chamado de doutor, porque eram as únicas profissões que tinha o Sim. doutoramento da Idade Média, né? Então, era o médico, o teólogo, né? E o
doutor em direito, mas era sempre o direito canônico. Sim. Mas então, o que acontece? Dentro da medicina, a gente sempre começa, e o doutor Hélio Angotti fala bem sobre isso, ele não é, acho que ele nem, não é católico, mas é muito interessante o ponto de vista dele, dessa história, porque ele é muito cristão, assim, né, digamos. E aí, o que acontece? Você parte de um princípio que o médico serve para aliviar o sofrimento. Né? A gente está ali para aliviar o sofrimento. De preferência, se possível, a gente cura, mas nunca foi uma coisa assim, tipo assim, o médico só serve para curar o paciente. Se ele não cura o paciente, ele não serve para nada, né? A gente está ali para aliviar sofrimento. Às vezes, o aliviar sofrimento é não dar nenhum. É dar um apoio psicológico para a pessoa, né? Um ombro que fosse, entendeu? Então, assim, a coisa era num âmbito muito maior. Era você olhar para um ser humano como um ser humano, né? E não como um corpo. Né? Sem a Então, alma, assim, né? Sem. exato, a coisa foi de uma forma que quando o pessoal começou a descobrir como funcionava o organismo num nível muito pequeno, celular, de neurotransmissores e a coisa. Eles tentaram reduzir o ser humano a sinapses, né? Então, na verdade, eu tô triste, eu tô alegre porque tá fazendo umas certas os curtos-circuitos lá dentro da minha cabeça, é entendeu? Até hoje ninguém explicou por que essas sinapses que basicamente pode ser que nós tenhamos todos iguais, porque nós damos o mesmo remédio, né? Quer ficar triste, quer ficar alegre, quer o remédio. Tipo, o remédio para ti ou para mim é o mesmo. Agora, nunca se explicou, baseado nisso, por que eu penso de um jeito e tu pensa de outro. Então, assim, não é só isso. Reduzir essas coisas a uma questão celular é muito pouco, entendeu? Não explica as coisas. E aí que tá. E essas coisas, uma explicação para elas, tão boa quanto as outras, é a existência da alma. Né? É essa coisa da gente ver alguma coisa além do material. Até porque o próprio pensamento não é material. Enfim. E aí, é por isso que eu fico pensando, as pessoas que restringem tanto as coisas à ciência que eles falam, provavelmente não sabem nem o que é ciência. Porque se parassem para pensar sobre isso, elas não chega a explicar tudo que elas veem no mundo, né? Mas é chique falar, né? Ah, não, só Dá um gancho no discurso, né? Então você fala pela ciência e dá um embasamento. E nesse visualizar que a gente está caminhando aqui, nós podemos considerar então que ao invés, enquanto nós obtivemos uma evolução do estudo e da forma prática em si, nós tivemos uma regressão na atitude perante essa evolução, né? Porque enquanto lá na Idade Média nós tínhamos uma grande produção e uma constante evolução em cima disso, as coisas sempre se resumiam em cuidar da pessoa e também da sua alma, né? Como você dizia há pouco, dar aquele apoio. Já hoje nós não temos, acabando que quase que nenhuma das duas, resumindo a ideias políticas. Tem um psiquiatra forense, agora me esqueci o nome dele, que ele diz hoje que a indústria, que a psiquiatria ela é financiada pela indústria farmacêutica somente, então ele não é o estudo da ciência. A gente pode dizer que hoje a ciência, de certa forma, não é o estudo da ciência, mas um meio político, de influência política. Mas com certeza, eu vou dizer eu ainda não terminei de ler, mas tem um livro do Theodore Dalrymple. Deixa eu achar o nome que eu perdi. Mas enfim, que fala
faz um... Eu estava falando no início sobre os artigos científicos, né? O que as pessoas têm produzido de ciência. Então, assim, deixa eu ver aqui, ó. Onde é que tá? Onde é que tá? Eita. Vou ter que procurar eu. Bom, mas ele fez um livro que é o seguinte: ele colocou. Ele revisou, porque ele é psiquiatra também, acho, psicólogo, psiquiatra. Ele colocou. Psiquiatra. Ele colocou. Leu as publicações do New England Journal of Medicine, que é umas revistas maiores que tem de medicina, e analisou artigo por artigo e fez um livro dizendo assim, olha aqui, ó, o que está publicado numa das maiores revistas médicas do mundo, nem sempre você vai conseguir acreditar, tá? Porque esse artigo aqui, ó, assim, assim, assado, tá errado. Esse aqui, assim, assim, assado, não é assim mesmo, não é assim. E por aí vai. Então, o que acontece? A ciência, como as pessoas não sabem o que é o estudo da ciência, é mais uma questão, é mais como se fosse um gatilho, né? Um nome gatilho, né? E quem faz ciência hoje em dia, porque a ciência, assim, nunca foi uma coisa que desse muito dinheiro. Tá? É real. Muita gente não... Aqui, falso positivo é o nome do livro, tá? Só que só tem em inglês. Só que, assim, o que acontece? Bom, como é que era? Onde é que eu estava? A ciência nunca deu muito dinheiro? É isso aí. Pesquisar nunca deu muito dinheiro. Tá? Ser pesquisador, comparado com a profissão médica. Estou falando especificamente da medicina, tá? Então, para você ser um pesquisador médico, você não tinha que ter uma linha de pesquisa que fosse muito interessante para a indústria, ser financiado por alguém, né? Ou descobrisse alguma coisa muito fantástica, assim, né? Então, assim, o que acontece? Acaba que você direciona as pesquisas sempre para uma coisa mais rentável, né? E às vezes você cai numa tentação de publicar só aquilo que interessa. Existe até na hora que a gente vai estudar epidemiologia, um cálculo que a gente faz quando a gente vai querer saber o quanto uma coisa é verdade ou não. Nas publicações, a gente coloca um contrapeso de publicação negativa, ou seja, essa medicação é boa para essa doença. E a gente sabe que porque tudo é uma curva de Gauss, né? Tudo é uma curva normal. A gente sabe que a mesma quantidade de artigos escritos que acharam alguma coisa, uma parte deles vai ter que não ter achado alguma coisa. E a gente não vê isso. Porque pega muito mal se eu tiver um artigo que não achou o que eu quero, né? Então, assim, tem todas essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, sim, às vezes você não pode confiar nas revistas científicas, às vezes você não pode confiar no artigo, né? Por isso que é interessante que você leia. E aí vamos voltar naquela história que você falou da Idade Média. O que acontecia naquela época é que, como o que está em discussão é uma teoria, ou é alguma coisa que todos os lados querem chegar na verdade, veja bem. Tá? Então, eu tenho um ponto de discussão, tá? Sei lá, aquela história do ovo faz mal para a saúde, tá? Vamos pegar um negócio bem básico. Então, o que acontecia? Tinha pessoas que estudavam isso o tempo inteiro. E depois se fazia um debate. Alguém defendia o ovo e alguém atacava o tal ovo, né? Com argumentos, né? E se fazia essa discussão até se esgotar o assunto, até se convencer uma das partes de que não, realmente, tu tá certo, né? Realmente é assim, desse jeito. E ninguém tinha prurido quanto a isso. Por quê? Porque
todas as partes estavam interessadas em chegar à verdade. E não que a minha teoria estivesse correta. Entendeu? O que tu vê hoje em dia, esse negócio de consenso científico, geralmente quando tem consenso, não é científico. A ciência não lida com consensos. Para se fazer ciência, você precisa de contradições, você precisa testar hipóteses. Claro. Entendeu? Então, assim, não existe essa coisa. A ciência é feita para a contradição. Ela é feita para ser testada, retestada e ser testada mais uma vez até que, com a repetição de achados, cada vez chegue mais próximo daquilo que realmente acontece. Na verdade, você está fazendo um modelo. Quando você faz uma pesquisa, você não está vendo exatamente a realidade. Você está fazendo um modelo e testando aquilo num modelo. Né? A menos que depois tu jogue isso numa população, coisa e tal, aí você vai ver como é que ela funciona na vida real. Né? Inclusive, tem muitas medicações que são maravilhosas de serem usadas no modelo, porque elas são eficazes, elas realmente combatem a doença, elas são maravilhosas. Cura mesmo. Mas o paciente não consegue usar. Porque dá muito efeito colateral, porque é muito caro, porque, enfim. O que me adianta essa medicação na vida real? Nada. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas para se levar em consideração quando você fala de artigo científico, de você estar fazendo ciência e coisa e tal. A primeira coisa sempre do médico é o princípio de não fazer dano, né? Não nocere, não fazer dano. Então, assim, essa é a primeira coisa. A outra coisa, se eu não estou fazendo dano, tudo que eu puder fazer pelo bem do paciente, óbvio, e ele aceitar, né? Porque também não vai fazer a revelia da vontade. Lógico. Tá? Tem que ser proposto, pelo menos. Né? Então, assim, a utilização da ciência como método político, aí a gente pode rastrear isso aí lá para trás, né? Século XVIII, positivismo, esse cientificismo maluco, no iluminismo do germismo. Já influencia, né? Nós temos como traçar isso aí para trás, mas se você for pesquisar a raiz da ciência, você vai ver que ela não está descolada da fé em nenhum momento. Né? E mesmo hoje, você tem grandes cientistas que têm sua fé, que são cristãos, que são católicos, que são o que seja, entendeu? Por quê? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um pensamento muito, como é que eu vou dizer, implantado. Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que diga uma coisa dessa, mas que pare para pensar, tá, vamos lá, então, o que é ciência e por que isso não combina com... Na hora que ela começar a discutir o que é ciência, ela vai dizer, não, mas isso é questão toda. Porque as pessoas também esqueceram o que é a fé. Qual é o que é religião? Tá? Na verdade, a religião nunca surgiu como uma questão de clube. Né? Nenhuma das grandes religiões surgiu como uma questão de clube. Ah, esse aqui é o jeito que eu vejo a realidade, é o jeito que me convém, e aí quem quiser acreditar nisso também, seja bem-vindo. Não é isso. Todas as religiões, as grandes religiões nasceram, né? Claro, do século XVI para cá é outra história, mas as grandes religiões nasceram... Até o século XVI? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Qual é o fim do homem? Entendeu? É achar essa verdade. E é por isso que hoje em dia, às vezes, as pessoas não entendem você evangelizar o outro, fazer proselitismo, né? Não entende isso como se fosse uma violência para outra pessoa, quando, na verdade, o que você está querendo fazer é o que se fazia antigamente. Por que as pessoas antes eram convertidas? Não era uma questão mística. Não é aquela coisa, meu encontro pessoal com nada. Tem gente que acha que é muito o relato de São Paulo, né? Que todas as conversões são daquela forma. Que vai aparecer uma luz e aí eu vou... Não. A fé é uma caça. Com certeza. Você tem que pedir fé. Rezar por isso. Mas a religião até um tempo, até essa época aí, era
a pergunta do homem para sua existência. Então, o que ele queria achar? Ele queria achar a verdade. Ele ia ouvir o que está falando para ver, não, realmente, o que ele fala faz todo sentido. Tu vai me dizer que isso é uma questão só de mística? Isso é uma questão de razão. Sem dúvida. É uma questão de pensamento, de pensar, de operar com a razão. Ouvir o que a pessoa está dizendo e olhar para a realidade e dizer, realmente, isso aí, eu vejo acontecer, é isso aí. Entendeu? Então, por isso Nós, nós temos grandes exemplos disso, né? Agostinho, Santo Agostinho é o exemplo máximo dessa busca pela verdade e a consequente encontro de Deus, né? Tanto que Agostinho, da sua decisão até o encontro com Deus, ele passou por algumas filosofias e ideias de ser e tudo mais, até chegar à verdadeira fé, mas chegou pela razão, né? Pela luz natural da razão, né? O Vaticano I diz isso, né? Que pela luz natural da razão se encontra Deus. E aqui eu acho algo muito interessante. Eu tenho um amigo que é matemático e ele é doutor em astronomia. Então, ele olha lá para o céu e fala: olha, essa aqui é constelação tal, essa aqui é constelação tal, isso aqui é outra coisa, e eu olho e só vejo estrelas, né? Então, ele olhando para aquilo, ele vê uma beleza além da que eu vejo, né? Porque você olha para o céu, você já vê algo belo. Ele não, ele entende o que se passa e vê algo ainda mais belo. Então, isso é motivo não para ele se afastar do Criador, mas para ele se aproximar ao Criador. Do mesmo jeito, eu enxergo a medicina, porque você também. olha para o ser humano e você vê o corpo, como ele funciona, o organismo. Isso não acontece assim, não, isso tem um motivo. É isso que eu fico pensando. A questão toda de você dizer que mutação genética e bilhões de anos. Bom, vamos lá. Isso é um pensamento lógico. Eu sempre falo para as pessoas, pensem com as suas próprias cabeças, não ficam ouvindo coisa. Entendeu? Então, olha só. Vocês sabem quão complexo é o funcionamento do olho? Imagine, tá? Que é uma câmara escura, né? Que tem receptores centrais, que são os receptores mais de cor, aí tem os receptores periféricos de movimento, e tem uns que são mais para luz, outros não são, coisa e tal. Tu tem a tua pupila que dilata ou diminui para permitir passagem de luz ou não, entendeu? E tu nem precisa pensar nisso. Acontece automaticamente, ok? Tá. Quantos anos você acha que teria que haver de evolução para que isso aqui acontecesse por acaso? Tá? Então, assim, assim, os olhos estarem sempre, os olhos dos predadores estarem mais na frente, né? Você vai ver todos o gato, e os olhos de quem é perseguida dos lados, né? Para poder Observar tudo, né? tá entendendo que assim, não é uma coisa tipo que é muito específico. Quanto mais específico e especializado, mais tempo teria que haver para isso acontecer de fato. É que nem você pegar uma caixa, tá? Joga ali dentro 3 ou 4 pecinhas de quebra-cabeça e chacoalha até o quebra-cabeça se montar sozinho. É Pode evolução. acontecer? Pode. 3 ou 4 peças? Pode acontecer sozinho, claro. Agora tu pega um computador, desmonta ele todinho, põe na caixa e chacoalha até montar o computador inteiro. Não vai. É tipo, não é assim. Essa história de acaso tipo assim, é preguiça de pensar. Tipo assim, não, e por acaso, assim, por acaso. Entendeu? Então, assim, o cientista é o primeiro que tem que dizer que não existe acaso. Todas as hipóteses que a gente testa, né, a gente exclui a parte do acaso. A gente tem que dizer, não, isso aqui eu tenho certeza que eu tenho certeza que melhorou por causa da meditação e não pelo acaso. Tá? Senão eu não posso dizer, né? Então minha meditação não serviu de nada.
Então, eu tenho que excluir isso aí de uma forma assim, para ficar mais fácil que aquilo tenha acontecido. Porque sim, porque a gente sabe de pacientes que melhoram sozinhos. Tá? Então, o acaso aqui não quer dizer que simplesmente o cara apareceu a medicação dentro dele. Quer dizer que ele ia melhorar independente da minha medicação. Né? Então, assim, tem muita coisa que acontece que a gente não explica, tá? Mas que o a gente não explicar não quer dizer que não tenha um motivo. Aí Eu acho que um exemplo clássico disso é a gripe, né? O resfriado, que tem a sua duração aí de 7 dias, independente se você toma o medicamento mais forte ou mais fraco. tem várias coisas assim, tipo, é que nem essa coisa da história do que eu falei da do teste de hipótese com acaso, porque é o seguinte, sempre friso isso aí. Quando uma pessoa diz que não, que aquilo ali aconteceu por acaso, não é porque ela aconteceu porque sim. É porque a gente não sabe a explicação. Não é porque não existe uma. Tá entendendo? Então, assim, você dizer que foram milhões de anos em que aconteceu mutações e seleção natural e coisa e tal. Bom, isso aí nunca foi provado. É uma teoria, mas nunca foi Sim. provado. Tá? Então, assim, o que é mais fácil acontecer? Milhões de anos, porque o ser humano está, teoricamente, né, pela ciência, está na Terra faz o quê? Uns 40 mil anos? 40 mil anos é um nada, se você for pensar. Né? Então, assim, as pessoas começam a... Tá, mas aí põe mais 1 bilhão de anos. Mas se você pegar uma pedra e deixar lá 1 bilhão de anos depois, ela vai continuar sendo uma pedra. Entendeu? Tá, vamos lá, eu vou pegar um pinheiro, vou deixar ele lá 40 milhões de anos depois. Vai continuar sendo um pinheiro. Sim. Morto ou vivo, né? Outra coisa, a questão toda de você dizer que teve algum organismo único que gerou todos os outros. Tá, me explica então a questão de números de genes, entendeu? Porque assim, a gente tem alguns genes parecidos com os outros. Sim, a gente tem alguns genes parecidos com uma banana, tá? Só que eu não sou uma banana. Isso deveria fazer as pessoas pensarem, ah, mas isso é muito mágico mesmo. Como é que o negócio que é tipo tantos por cento parecido com uma banana é uma coisa completamente diferente de uma banana? Quer dizer que todo mundo veio do mesmo lugar? De Só se for forma dizer nenhuma. que todo mundo veio. Acaba que é muita especulação, né? Mas isso se vê de forma, acho que de forma geral, nós poderíamos resumir, isso se vê numa negação de Deus que é a consequente negação do próprio homem, né? É que assim, se a gente não tem isso em perspectiva, a gente não sabe por que a gente está aqui. E a vida perde sentido. Eu ia falar até sobre a história do seu amigo astrônomo aí, porque o que a gente tem mais visto é que quanto mais a pessoa estuda, e não menos. Porque essa coisa de dizer que é o acaso, que eu acredito na ciência, é coisa de preguiçoso. Tá? Eu sempre falo, isso é coisa de preguiçoso. Quanto mais você estudar, menos a ciência vai explicar o que tu quer saber. Uma coisa óbvia. Se você não pensou nisso ainda, é porque você não estudou o suficiente. Estude mais. Tá? Sim. Então, quanto mais você estudar, mais tu vai ver que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E elas vão começar a te direcionar para um sentido de educação. Tanto que as pessoas que fazem essa ciência mais hard mesmo, físicos, teóricos, aquela coisa toda, quanto mais eles estudam, quanto mais eles olham para os astros, mais eles veem uma coisa importante. Então, o pessoal fala assim, ah, mas tem poucas... não existiria todo esse universo para existir só a habitada, e aquela coisa toda. Aí eu li uma explicação bem interessante, que foi mais ou menos assim. A alteração em órbitas e na formação de novas galáxias, estrelas, etc. Então, assim,
uma única estrela que não existisse no lugar, às vezes a gente vê supernovas explodindo por aí e tal, isso altera, é mínima coisa, mas altera, né? Órbitas de outras coisas, assim, porque tudo, um é atração gravitacional com o outro, né? Então, e aí se diz aquela coisa do Big Bang, e, gente, nada disso contradiz a criação do mundo, tá? Todo mundo fala assim, mas você acredita no Big Bang ou nas coisas foram criadas? Bom, você já parou para pensar o que foi o Big Bang? Explodiu. O que explodiu? Nada. Explodiu alguma coisa. Essa coisa tem que estar lá. Quem foi que pôs? Entendeu? Então, assim... Sem dúvida. Tu pode inventar a teoria que tu quiser. Sempre vai ter que ter uma força anterior. O próprio Big Bang ele foi proposto por um padre, né? Então... Exatamente. Tá? Exatamente. O Big Bang foi proposto por um padre. Né? E explica muita coisa. Porque se o Big Bang, uma única coisinha não tivesse existido do jeito que existiu, a Terra hoje não seria o que a Terra é hoje. Porque altera a gravidade, altera a órbita, altera uma coisa ser mais quente ou mais fria, estar mais perto ou mais longe de alguma... Entendeu? Então, assim, existe um equilíbrio das coisas. E quem estuda essa parte voltada para astronomia e para física, né, física teórica, que é a parte do começo do mundo e etc., cada vez que tu estuda mais tu chega nessa conclusão, que se não existisse uma única coisinha que existiu, nós não estaríamos aqui. Porque não é fácil chegar nesse nível de desenvolvimento. As pessoas pensam assim, como elas são acostumadas a dizer que foi tudo por acaso parece um negócio fácil, entendeu? Tá, chacoalha lá, tanto apareceu alguém. Bom, se isso aconteceu aqui, por que não pode ter acontecido em outro planeta? Né? Mas é que a coisa em outras galáxias, né? Sim. Porque a coisa não é bem assim, não. E aí é que vem a coisa também de quanto você vai valorizar a vida. Porque se tu começa a pensar assim, e começa a ver que não é tão simples assim, e ver o milagre que é cada célula saber o que está acontecendo. Porque a célula não tem olho, tá, gente? É que é muito engraçado. Ela não sabe o que está acontecendo dentro do sangue, entendeu? Ela não vê o vírus vindo. É tudo marcador de proteína, é sinalizador, é receptor, é coisa assim. Então, essas coisas são específicas. Se você começa a estudar, você não consegue... Isso aqui não pode ter sido por acaso. Não tem condições. Entendeu? Cada vez que tu vai pesquisar, quando tu chega mais fundo na coisa, menos tu vai achar que foi. E aí é que tu começa a dar valor para a vida. E aí começa a vir um grande problema para quem é materialista. Porque acabar com a vida dos outros não fica assim tão fácil. Porque como é uma coisa única, não é simplesmente um bando de... um negócio de carne. Que faz uma poeira, cidade, né? Um negócio elétrico, entendeu? Não é uma máquina, entendeu? A coisa é um pouquinho mais diferente. Então, o interesse dessas forças que são antagônicas à fé, no caso, é coisa do anticristo mesmo, né? Então, assim, como o Papa Bento agora também chutou o pau da barraca, eu vou chutar. Essa é coisa de anticristo. O anticristo está interessado nisso, tá? Exatamente. Falar e fazer coisas, e você não dá mais valor para a vida, e você achar que as coisas são tudo por acaso, que o negócio é a ciência, o homem consegue explicar a si mesmo. Então... Muito bem. Tá faltando alguns segundos restantes aqui, a gente vai só encerrar essa live e começar uma outra para encerrar este assunto. Graças sobre aquilo que você falava, então, continuando. Então, quanto mais nós vamos estudando, mais nós vamos chegando perto de uma ideia que acaba sendo a mesma ideia de todas as áreas, de todas as pesquisas, né? Todos convergem para o mesmo centro. Muito interessante isso, né? Santo Agostinho vai dizer isso, que o corpo, o ser humano, ele tende, pelo seu peso, a buscar a Deus, né? Assim como a pedra tende a cair para baixo, o fogo a subir para cima. Então, o estudo, essa busca da verdade, da essência, tende para Deus, que é a origem. E não quer dizer que, quando nós chegamos neste assunto, você perguntar, mas
consideremos o Big Bang, né? Explodiu, teve essa explosão, mas essa explosão foi de quê? Não sei. Então quem que fez? Deus. Chegar nessa conclusão não significa que seja chutar uma hipótese qualquer e falar, eu não sei. Não, chegar nessa conclusão significa que a nossa inteligência ela é limitada e não consegue vislumbrar todo esse feitio, né? Também tem aquela coisa, né? Deus, Deus sempre vai exigir de nós a fé, né? Essa que é a coisa. Se fosse questão de fazer que a gente cresce, na verdade, se fosse questão de fazer com que a gente simplesmente visse, aí ele aparecia aqui, ó, tô aqui, agora acredita em mim, mas não é assim, né? Ele mesmo disse. Então, assim, existe o passo que nós temos na história. E mesmo assim, se a gente quiser buscá-lo, a gente pode, a partir do estudo e a partir da ciência. Mas a ciência é bem feita. A ciência como ela sempre foi feita desde a Idade Média, né? Que é a discussão das coisas buscando a verdade, porque ele é a verdade, né? Então, se você faz esse exercício de teste de hipóteses, está honestamente, sinceramente preocupado em achar o que é a verdade, você invariavelmente vai achar Deus. Que é aquilo que falava Edith Stein, né? Sim. E quem Sim. busca a verdade, mesmo que não saiba, está buscando. Ela também fez esse caminho, né, de busca pela verdade, passando por algumas filosofias e acabou se encontrando com a verdade com V maiúsculo aqui nesse caso, né? Bom, eu acredito que era isso que nós tínhamos de tratar assim de forma geral, porque o tema, se nós formos entrar nos seus pormenores, aí você pode escrever um best-seller, né, se for entrar desses pormenores e não se acaba o assunto. Mas como nós já vimos falando de algum tempo, na semana passada nós também tivemos uma live sobre a vida espiritual, a gente vê que tudo no final se resume à fé, né? E a fé, ela não exclui os seus acessórios, como por exemplo a ciência, né? É algo que a gente eu já ouvia bastante, né? Deus de fato ele cura, Deus de fato ele nos ajuda, ele está aí, mas ele também nos deixou a ciência, né? Então uma colabora com a outra para, como nós colocamos o título dessa live, para render maior glória ao nome dele. Não é isso? Então, graças, nós agradecemos, né? Muito obrigado pela sua disposição entre um plantão e outro, né? Em tempos de crise, que Deus possa lhe abençoar. Suas considerações finais, por gentileza? Eu quero agradecer a você, Daniel. Foi muito bom participar da live. Né? Espero que você visite esse arcebispado aqui de Havana. E é isso, pessoal. Eu acho que quem ainda tem alguma dúvida com questão a essa incompatibilidade de ciência, né? Procure dar uma estudadinha nos padres e nos monges que tiveram grandes descobertas científicas, que isso acaba te dando uma outra perspectiva da coisa, né? Um que para nós da medicina é sempre lembrado é o Mendel, né? Que foi quem fez a teoria genética toda das ervilhas, Sim. aquela coisa que vocês estudam, né? E ele era monge, ele estava plantando ervilhas e ele descobriu isso, né? E observando como é que funcionava e fazendo o cruzamento. Então, assim, vocês vejam que isso não é uma coisa que exclui Deus da vida. Ao contrário, quanto mais você vê isso, mais você vê como a coisa funciona de uma forma tão fina, tão bem acertadinha, que não é o acaso que faz, né? É muito difícil que seja o acaso, né? Quase Tem que ser um acaso muito acertado, né? É que nem a gente faz teste de hipótese, né? A gente fica satisfeito quando é 90%, 95% de chance. Então, não precisa ser 100%, tá? E a fé. Rezem pedindo fé, né? Todo o trabalho que vocês fazem, todas as coisas que vocês estudam, principalmente de coisas da natureza, e aí natureza eu digo qualquer coisa,
é o ser humano, são os animais, é a biologia, ou é a astronomia, né, a física, a própria matemática, que apesar de ser abstrata, você consegue entender a coisa como funciona. Então, essas ciências todas te dão uma perspectiva da vida em si, né, de uma outra forma, né? Então, assim, é isso. Rezem, né? A gente precisa sempre de oração. Né? Nunca é Rezem demais, pelo de fato. Brasil, rezem pelo fim dessa epidemia, que na verdade está sendo instrumentalizada, né? De uma certa forma. Não é que ela não exista, mas ela está sendo instrumentalizada, ela está sendo pior do que ela poderia ser se fosse tratada de uma forma mais científica, né? Menos especulativa, né? Menos especulativa, menos pensando no meu umbigo, aquela coisa toda, né? Fazendo realmente o que é científico, você vai ver, não existe um só artigo sobre quarentena, do jeito que ela tem sido feita, de pessoas saudáveis, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Né? O que eles dizem que foi científico é apenas uma instrução da OMS, porque eles acharam que a China lidou super bem com a epidemia do coronavírus lá. Primeiro, eu não acredito em dados chineses. Segundo, vem da OMS. Tá? Menos. Ponto. Né? Aí, vem da mesma OMS que no começo da semana disse que não, que eles nunca disseram para fazer lockdown e que o exemplo a ser seguido é o da Suécia, onde não foi feito lockdown de maneira nenhuma, não pararam as escolas, eles simplesmente orientaram a população sem gerar pânico, né? E fecharam aglomerações. Né? Restaurantes muito cheios não podem funcionar, com menos gente, bares também muito cheios não podem funcionar, com menos gente, todo mundo usando máscara, fazendo distanciamento. E é isso, segue vida normal. Né? Então, assim, você vai querer me dizer que isso é ciência? Eu oriento um negócio que não tem estudo nenhum para dali a 1 mês e meio, 2, depois de ter ferrado todo mundo, que não, nunca disse isso, na verdade é o outro país que está certo. Né? É a ciência como a gente conhece hoje, porque se fosse ciência de verdade, quando eles disseram a primeira coisa sobre a China, alguém poderia e teria toda a razão de contrapor o negócio e se geraria um debate até se achar realmente as evidências científicas da coisa. Como é tratado? Não, a OMS disse é lei. Ninguém pode dizer nada. Para mim, isso é imposição. Sim, Né? sem Isso dúvida. está muito mais perto da visão Não- isso que não tem nem o peso de um tratado internacional. Pensa se tivesse. exatamente. Então, assim, Pensa se tivesse. Muda-se algumas coisas na ciência, muda. A ciência é um negócio que está aberto a debate e contradição. O meu problema moderno é quando ela não está. Né? Não se pode dizer, em hipótese nenhuma, que não existe aquecimento global ou que ele não é gerado pelo homem. Porque a hipótese mais provável, baseada realmente em observações, não é que não existe. Aumentou 1 grau nos últimos 200 anos, tá? E provavelmente não por causa do homem, porque de maneira nenhuma o homem sequer fez alguma coisa para mudar. Eu estava esses dias, essa é boa de contar, só para terminar a minha intervenção. Eu estava vendo o Instagram, assim, e entrei numa página que tinha uma fotinho de objetos dos vikings, né? De, sei lá, Da Idade Média 400 para anos trás. atrás. Bastante tempo atrás. A época do descobrimento devia ser mais ou menos uns 500 Mais ou anos menos, atrás. sim. Que agora, por causa do aquecimento global, tinha aparecido, né, porque tinha derretido as geleiras, e apareceu esses instrumentos vikings. Aí eu disse, olha só que interessante, quer dizer que há 500 anos atrás isso aí também não tinha gelo em cima, né? Se tá um negócio viking aí então, quer dizer que 500 Né? anos atrás era tão ou mais quente do que é hoje. Justo. Estavam ali Pro gelo deixando ter coberto, né? o gelo cobriu e agora descobriu. Ou seja, quer dizer então que a industrialização não deve ter feito diferença, porque foi esquentar agora. Não faz o menor sentido, gente, tá? Então, assim, eles mesmos se contradizem. Né? O problema da ciência moderna é toda aquela questão da unanimidade e de ser uma coisa
tão dogmática que ninguém pode questionar. Isso sim é um problema. Né? Dom Bertrand, nesse assunto, Dom Bertrand, você sabe que ele é um grande doutrinador neste assunto, né? Ele dá um exemplo clássico da Groenlândia, né? Aquela Greenland, a terra verde de pastos e plantações que hoje só vê Tá branco e completamente. gelo, não tem terra, né? Então, assim, nós vemos essas variáveis, mas é algo que Dom Bertrand também fala. No mundo, tudo tem suas variáveis e tudo tem suas modificações. A única coisa que não é modificável é a fé em Deus, né? Isso é imutável. Por isso todas as coisas convergem para ele, nada sucede sem a presença dele, né? Então, não quer dizer que no apanhado geral não quer dizer que se enveredar aí pelas vias da pesquisa científica, ou seja lá qual for, significa que no final você vai ser levado a uma negação de Deus. Muito pelo contrário, né? Se a pesquisa for feita corretamente, não influenciada aí pelas grandes empresas e governos, você no final vai chegar a Deus, né? Vai chegar à explicação que a fé traz está ali por trás, né? Então tá, não, acho que é isso. Vou dar boa noite, porque se eu começar. Eu gosto de falar, gente. Eu começo a falar, não paro. Então, assim, boa Junto noite nós pra dois você. acabou. Eu vou fazer live até amanhã. Mas enfim, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus, tá? E que Deus abençoe vocês do Santo Afonso. Amém. A vocês também do Santo São Miguel, que Deus nos ajude, né? Vamos então rezar. Novamente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, né? Sim, sim. Em nome Com do certeza. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Amém. Deus, graça e um bom trabalho para você, um bom resto de semana também. Pra ti também, Keniel. Até a próxima. Fica com Até Deus. mais. Fique com Deus, gente.